Sejam muito bem-vindos a esta explicação detalhada. Hoje o foco é entender a Terra de um jeito bem diferente. Sabe, a gente precisa pensar no solo como um paciente vivo. Igualzinho ao corpo humano, que precisa de exames exatos e uma dieta super equilibrada para ter saúde, o solo também exige esse equilíbrio para sustentar a vida e garantir a produtividade. Tudo começa na raiz, e entender a saúde desse paciente é o primeiro passo para ter sucesso no campo e, claro, gabaritar as questões sobre o tema. Bom, vamos mergulhar nisso. Existe uma dúvida muito comum de quem lida com a agricultura. Tem um mito rolando por aí de que se a planta não cresce, é só ir lá e jogar mais adubo. Mas porque isso quase sempre dá errado? A resposta está justamente na saúde da base. Se o solo estiver muito ácido, compactado ou quimicamente desequilibrado, as raízes simplesmente não dão conta de absorver os nutrientes. É literalmente como servir um banquete maravilhoso para alguém que está com o estômago doente. A planta não come, o investimento vai pelo ralo e a colheita sofre. Para resolver esse problema, a pauta de hoje está bem direta. Vamos passar por 5 pontos. O que é fertilidade, o diagnóstico pela análise do solo, a dieta com os macro e micronutrientes, o tratamento usando calcário ou gesso e, por fim, o manejo correto. Seguir exatamente essa ordem cronológica é o verdadeiro segredo para uma safra excelente. Parte 1. O que é fertilidade? Esse é o conceito base para estabelecer qual é a saúde real da nossa terra. E aqui a gente precisa quebrar um paradigma antigo. Olha só, um solo verdadeiramente fértil não é só aquele rico em nutrientes, não. Ele precisa entregar um pacote completo, fornecer os elementos essenciais, claro, mas também garantir água, oxigênio e um ambiente físico perfeito para as raízes se desenvolverem. No fim das contas, é o equilíbrio impecável entre a química, a física e a biologia. Essa saúde se divide em duas realidades bem diferentes. De um lado, a gente tem a fertilidade natural, que é aquela condição de fábrica com a qual o solo nasce, vinda lá da sua formação geológica. Do outro lado, entra a fertilidade construída, que é exatamente a melhoria feita pela ação humana. O uso inteligente de calcário, adubação e técnicas de manejo consegue transformar um solo que originalmente era fraco numa verdadeira potência produtiva. É a medicina agrícola na prática. Seguindo para a parte 2, o diagnóstico por meio da análise do solo. E sem sombra de dúvida, esse é o passo mais crítico antes de colocar qualquer insumo na terra. Isso ilustra muito bem a ação física que precisa ser tomada lá no campo. Para conseguir o exame de sangue do solo com precisão, a coleta tem que ser super metódica. O procedimento exige andar pela área fazendo um zigue-zague, coletando várias amostras para criar um perfil que represente bem a área toda. E é vital respeitar a profundidade certa, geralmente de 0 a 20 centímetros, e depois mandar tudo para um laboratório de confiança. Afinal, um diagnóstico mal feito sempre vai levar a um tratamento errado. Aí o laudo do laboratório chega e mostra as métricas mais importantes. É ali que a gente descobre o pH, que dita a acidez, além dos níveis de nutrientes essenciais como cálcio, magnésio, enxofre, fósforo e potássio. O exame também indica a matéria orgânica. E tem um vilão que pede atenção máxima, o alumínio tóxico. Um pH muito baixo ou níveis altos de alumínio no resultado são um alerta vermelho imediato. Exige intervenção na hora. Diagnóstico feito, vamos para a prescrição. Parte 3. A dieta com os macro e micronutrientes. Uma etapa absolutamente fundamental, especialmente para provas e certificações da área. A dieta das plantas tem duas grandes categorias. Os macronutrientes são exigidos em larga escala. São o prato principal, formados pelos primários e secundários. Já os micronutrientes são como as vitaminas. A planta precisa deles em quantidades minúsculas. Mas olha, não se engane. A falta de qualquer um deles, seja macro ou micro, prejudica absurdamente a lavoura. Atuando meio como detetives de campo, a gente consegue notar a função de cada macronutriente. O nitrogênio é o motor do crescimento e o grande pintor que deixa as folhas bem verdes. O fósforo é energia pura, construindo raízes fortes. O potássio funciona como um escudo de resistência. Nos secundários, o cálcio atua nos ossos da planta, montando a estrutura celular. O magnésio é o coração da clorofila para a fotossíntese e o enxofre entra com tudo na criação das proteínas. Passando super rápido pelos micronutrientes, ferro, zinco, manganês, cobre, boro, molibdênio e cloro. Eles podem até parecer menos relevantes porque são exigidos em gramas por hectare, mas a regra é clara, o crescimento sempre é limitado pelo nutriente mais escasso. Faltou um traço mineralzinho desses, a engrenagem metabólica trava de vez. E quando essa engrenagem trava, os sintomas físicos dão as caras. E esse ponto despenca em avaliações. A falta de nitrogênio causa clorose, amarelando as folhas de forma geral. Faltou fósforo. A planta fica atarracada e com tons meio roxos.
A falta de potássio literalmente parece queimar as bordas das folhas. Sem cálcio, vem deformações graves. Quando falta magnésio, aparece um amarelo bem típico só entre as nervuras, enquanto a falta de ferro amarela diretamente as folhas mais novas. A doença química aparece de forma visual. Paciente diagnosticado e dieta ajustada, chegamos ao momento mais crítico. Parte 4. Tratamento com calcário ou gesso. É aqui que muita gente confunde os papéis. O grande segredo aqui é entender que calcário e gesso não fazem a mesma coisa. O calcário atua como um corretivo para a base. Ele combate a acidez, eleva o pH, fornece cálcio e magnésio, mas trabalha só ali na camada mais superficial e demora meses para reagir para valer. Já o gesso agrícola não altera o pH, de jeito nenhum. A superpotência dele é descer rápido. Ele mergulha no perfil do solo, levando cálcio para as profundezas, resolvendo a compactação lá embaixo e fornecendo enxofre em semanas, e não em meses. E para fixar essa diferença de uma vez por todas, essa tabela é um prato cheio. O calcário corrige o pH, é lento e precisa ser incorporado na superfície. O gesso não mexe na acidez, age rápido lá na profundidade e a aplicação é feita por cima, de forma superficial. Então, um não substitui o outro, eles formam uma verdadeira equipe de tratamento do solo. Com o diagnóstico e prescrição em mãos, a gente vai para a ação. Parte 5. O manejo correto no campo. A estratégia que garante os resultados. Essa é a sequência inegociável. Primeiro, fazer o exame, ou seja, a análise do solo. Segundo, aplicar o calcário para corrigir o pH e preparar a casa. Terceiro, entra o gesso, garantindo que as raízes vão conseguir descer fundo. E só no quarto passo, com a base totalmente arrumada, é que se entra com o adubo fornecendo macro e micronutrientes. Jogar adubo antes de consertar os problemas do solo é puro desperdício. Depois dessa jornada completa pela saúde da terra, chegamos à etapa final, resumo e questão de prova. Vamos testar como isso funciona na prática. Olha, que exemplo clássico do que se exige sobre esse tema. Qual alternativa apresenta corretamente a função do gesso agrícola? Bom, a base teórica que vimos deixa claro que ele não corrige pH, não foca em nitrogênio e de maneira nenhuma substitui o calcário. A alternativa C é o gabarito. A grande missão do gesso é, de fato, melhorar o perfil do solo em profundidade, fazendo a raiz crescer livre e achar água até em épocas de seca. A grande lição de hoje é bem transparente. Fertilidade verdadeira é a soma de um ambiente perfeitamente equilibrado nos pilares químico, físico e biológico. O sucesso absurdo de uma colheita vai estar sempre debaixo da terra, porque a produtividade, com toda a certeza, começa na raiz. Com esse raciocínio inspirado no material incrível da GeoAgro Brasil Bento, dominar o manejo do solo vira a principal arma para vencer no campo ou em qualquer prova sobre o assunto. Fica a reflexão: como está o diagnóstico da próxima safra? Até a próxima análise.